Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21. A verdadeira atitude religiosa. Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então disse: Eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos, pois todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles, mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. O fim ainda não chegou. Algumas pessoas comentavam sobre o templo, enfeitado com pedras bonitas e com coisas dadas em promessas. Então Jesus disse: Vocês estão admirando essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram: Mestre, quando vai acontecer isso? Qual será o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo já chegou. Não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados. Primeiro, essas coisas devem acontecer, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Uma nação lutará contra outra, um reino contra outro reino. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. A coragem do testemunho. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos, entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês, e vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome, mas não perderão um só fio de cabelo, e permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Fim da separação. Quando vocês virem Jerusalém cercada de acampamento, fiquem sabendo que a destruição dela está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daqueles que estiverem amamentando nesses dias, pois haverá uma grande desgraça nessa terra e uma ira contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos pagãos, até que o tempo dos pagãos se complete. A história e o fim dos tempos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações cairão no desespero, apavoradas com o barulho do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer ao universo, porque os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. Estejam atentos. E Jesus contou uma parábola. Olhem a figura e todas as árvores, vendo que elas estão dando brotos. Vocês logo sabem que o verão está perto. Vocês também, quando vierem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está perto. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vocês, pois esse dia cairá como armadilha
sobre todos aqueles que habitam a face de toda a terra. Fiquem atentos e rezem todo o tempo, a fim de terem forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. De dia, Jesus ensinava no templo. Ao anoitecer, ele saía e passava a noite no chamado Monte das Oliveiras. De manhã cedo, todo o povo ia ao templo para ouvi-lo. Enquanto os doutores da lei exploram as viúvas e roubam suas casas, uma viúva pobre deposita no tesouro do templo tudo o que possuía para viver. Ao elogiá-la, Jesus mostra que numa sociedade que acredita em Deus, vigora não relações econômicas baseadas no superfluo, mas relações de doação total, que não se prendem a seguranças pessoais. A relação entre Deus e os homens continua através dos discípulos que devem prosseguir a missão de Deus pelo testemunho. Contudo, assim como Jesus encontrou resistência, também eles serão perseguidos, presos, torturados, julgados e até mesmo mortos por continuarem a ação de Jesus, mas não devem ficar preocupados com a própria defesa. O importante é a coragem de permanecer firmes até o fim. Lucas descreve a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Esse acontecimento marca o final da história do povo da antiga aliança. Daí para frente, não há mais separação entre judeus e pagãos. O povo de Deus da nova aliança será construído por pessoas vindas de todos os povos da terra. A tarefa urgente do discípulo é testemunhar sem esmorecer, continuando a ação de Jesus, à espera da plena manifestação de Jesus e do mundo novo por ele prometido, impede que o discípulo se instale na situação presente e, por outro lado, evita que o discípulo desanime, achando que o projeto de Jesus é difícil, distante e inviável.